bem com vocês? Hoje eu e meu Lavin Van vamos levá-los ao Peru, México e Estados Unidos com muita informação e animação. E ainda terão as minhas novidades, a história do Brownie, dica de filme. Hoje está imperdível. Me acompanhe até o final, tacinha na mão e vamos rodar o mundo! Pouco se fala em vinho peruano, mas no Peru o terroir é tão bom que eles têm 2 safras de uvas por ano e 2 produções de vinho. Isso acontece em poucos países. E além das uvas Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc tradicionais aqui na América do Sul, eles ainda produzem a Albilho, a Barbera e a Negra Corriente italiana, exclusivas, e essa italiana é própria para fazer aquele vinho suave, docinho que muita gente gosta. Para quem pensa que Peru é só lhamas e Machu Picchu, está enganado, é muito mais que isso. Apesar dessas 2 atrações serem muito bacanas, os peruanos estão investindo no enoturismo, principalmente na região de Lima, sua capital. Descobriu-se que o terroir peruano é melhor do que o chileno, porque lá faz menos frio, não tem geadas e as correntes quentes do Pacífico vão direto para os vinhedos, produzindo assim uvas mais doces. Logo, os peruanos já estão querendo ameaçar os chilenos nos vinhos. Além de já querer ameaçar o vinho chileno, o Peru ainda tem o pisco, que é uma aguardente de uva muito gostosa, mas muito forte. Eu tomei quando eu fui para o Chile. E tem o ceviche, que é muito peruano. Tanto o pisco quanto o ceviche, os chilenos às vezes falam que é deles, mas na verdade é do Peru. E agora o Peru ainda está querendo ameaçar o vinho chileno. Eu acho que isso vai acabar virando guerra. A colonização aqui na América do Sul se deu principalmente pelos espanhóis, inclusive o Peru. E quem acha que o começo da produção de vinho aqui na América foi pelo Uruguai, Argentina ou Chile, está muito enganado. A primeira vinificação foi no Peru pelos espanhóis. E aconteceu uma coisa muito interessante. Como eu já falei no começo, o terroir peruano é muito bom, as correntes marítimas, o clima, enfim. E sabe o que aconteceu? O vinho peruano começou a ficar melhor que o vinho espanhol, feito com as mudas que os espanhóis trouxeram. Aí a coroa espanhola não gostou nem um pouquinho. Sabe o que fez? Proibiu a produção de vinho no Peru enquanto estava sob o domínio espanhol, e os peruanos só podiam consumir os vinhos espanhóis que vinham nos navios. Ou seja, não podia fazer vinho no Peru enquanto estava sob o domínio espanhol, mas foram eles que ensinaram os peruanos a fazer vinho. Tá vendo como é o mundo? Vocês viram como o Peru está começando a ganhar importância no mundo do vinho? E pelo mesmo caminho estende o México, que também teve influência espanhola lá no comecinho. Vão me acompanhando. A vitivinicultura mexicana começou na região da Baja Califórnia, lá na fronteira com San Diego, pertinho da Califórnia americana, onde fica o Napa Valley, terra do vinho americano.
Assim como os peruanos, os mexicanos também foram colonizados pelos espanhóis e também começaram a ter problemas com os espanhóis em relação aos seus vinhos, que eram muito bons. A coroa espanhola não gostou nada disso e determinou que o consumo de vinho no México só poderia ser de vinhos espanhóis e a produção mexicana só poderia ser destinada ao uso na igreja no momento da Eucaristia. A principal região produtora de vinhos no México na atualidade é o Vale de Guadalupe, conhecido como Napa Valley mexicano, lugar de enoturismo, grandes hotéis, grandes vinhos e muita visitação. Curioso é que Hernán Cortés, um dos principais conquistadores espanhóis aqui na América, determinou que todo espanhol que quisesse ocupar o México deveria plantar pelo menos 1000 pés de uvas. E o rei Carlos V determinou que todo navio espanhol que viesse para o México tinha que trazer mudas de videiras. Olha só, acho que eles não imaginavam que o vinho mexicano ia ficar tão bom. A produção de vinho mexicano deu um salto. Além dos incentivos internos, eles receberam muitos investimentos estrangeiros e produzem Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc e as exclusivas Zinfandel e Colombard. Os vinhos de lá já são pontuados. E agora chegamos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são os maiores produtores nem exportadores de vinho no mundo, mas são os maiores consumidores, tanto em número de pessoas quanto em poder aquisitivo das pessoas que tomam vinho. Por isso, muitas bodegas exclusivas pelo mundo só exportam para os Estados Unidos. E não dá para falar de vinho americano sem lembrar do Napa Valley, aquele terroir perfeito, e seus deliciosos Pinot Noirs e Chardonnay. Ok, o Napa Valley é sensacional, um dos principais terroirs do mundo. Paraíso de qualquer enófilo ou enólogo, local de produção de vinhos premiados e de locação de vários filmes. Mas os Estados Unidos não é só Napa Valley. A produção se estende por todo o país, desde o estado de Nova York até o estado de Washington, passando pelo Oregon, Virgínia Central. E no estado de Washington, a produção de vinho é logo acima de Seattle, com todo aquele frio. Local de grandes vinhos brancos. Para a parte gastronômica do meu vídeo, um brownie com um Pinot Noir. Lembram muito a Califórnia e fica delicioso. E eu vou contar a história do brownie para vocês. No começo do século XX, uma dona de casa no estado do Maine, na Califórnia, foi fazer um bolo de aniversário. E ela escolheu o chocolate meio amargo porque ela queria um bolo muito escuro. Aí na hora de fazer, na cozinha dela, ela confundiu o fermento com o bicarbonato. E ela colocou bicarbonato no bolo. Aí o bolo não cresceu e ficou aquele marmorizado em cima. Quando ela viu, ela falou, o que eu faço? Estava quase na hora da festa. Ela cortou em quadradinhos, colocou um pouco de creme do lado e serviu. E todo mundo adorou. Aí perguntaram para ela, como é que chama esse bolo? Ela não tinha nome, né? Ela ia falar o bolo que deu errado. Aí ela pegou a palavra brown, que é marrom em inglês,
e colocou o IE no final, que quando coloca IE no final numa palavra em inglês, quer dizer que é exagerado, exacerbado. E como o bolo era muito marrom, ela colocou o nome de brownie. E o resto é a história que vocês já sabem, essa delícia que está aqui entre nós até hoje. E eu também vou contar a história do Chardonnay do Chateau Montelena. É um vinho que também foi o errado que deu certo. Chateau Montelena é uma vinícola do Napa Valley, na Califórnia, e a história do seu Chardonnay rendeu um filme muito bacana chamado O Julgamento de Paris. Olha a imagem. Esse filme é bom demais, quando puder, assistam. E agora eu vou falar das novidades. A minha linha Divina. São 2 modelos de baby look, bolsa de crochê feita à mão, exclusivas, e lenços de seda, para inófilas ou não. Basta serem mulheres de bom gosto. Se quiserem saber mais detalhes, acesse o Instagram Divina Look. Está aqui, ó, di.vi.na.look. Lá estão todas as informações sobre as peças, como comprar, e também podem chamar no WhatsApp e falar direto comigo. Venha ser divina também. Eu sou Denise Souto e esse é o meu La Viva. Cheers!